Depois das últimas pesquisas para o governo do estado de Alagoas, havia uma pergunta antes das pesquisas, mas há uma pergunta depois das pesquisas. Com a entrada do Collor na corrida à sucessão do governo do estado de Alagoas, quem perde mais? No primeiro momento, perdem três: Rodrigo Cunha, Rui Palmeira e JHC no seu projeto político para 2026. Qual seria a montagem da entrada do Collor na corrida de apoio ao governo do estado para que o JHC não perdesse em 2026 ou o Rui ou o Rodrigo Cunha? Seria o Collor fazer o que fez Renan Calheiros em 2018, no momento difícil de polarização política nacional, em que Alagoas viveu um momento também de muita dificuldade nessa polarização, mas Renan Calheiros enfrentou o momento difícil de polarização política nacional em Alagoas, manteve sua candidatura ao Senado e, numa eleição bastante difícil, foi eleito senador por Alagoas. O Collor, nesse momento, em lugar dele apoiar a candidatura Rodrigo Cunha ou a candidatura Rui Palmeira, vendo nos dois que nenhum dos dois se assumia uma bandeira de frente em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, principalmente o Rodrigo Cunha, que tem o JHC como base de apoio, que é bolsonarista e tem uma base de lideranças políticas na ala bolsonarista. Collor percebeu essa fragilidade, uma prematuridade política nesses três, no JHC, no Rodrigo Cunha e no Rui Palmeira, e vendo dificuldade em ganhar a eleição de Renan Filho ao Senado, ele entrou no vácuo da prematuridade dos três, se anunciou como candidato a governador de Alagoas e a primeira pesquisa já coloca ele com 18,8% da preferência do eleitorado, Rodrigo Cunha com 17,8% e Rui Palmeira com 11,9%. Ou seja, ele entra derrubando já Rodrigo Cunha e derrubando já o Rui Palmeira, feito o Big Brother Brasil. E, evidentemente, lutando com muita força para ir para o segundo turno. O caso do JHC, onde estaria, Osés Alencar, a perda do JHC? A perda do JHC, ela é explícita no seu projeto político para 2026, em qualquer circunstância, em qualquer desenho. Nós podemos analisar, se preciso for, caso a caso, a perda. Qual seria o projeto político de JHC para 2026? Ele que apoia Rodrigo Cunha para o governo de Alagoas, na cabeça dele, no entendimento dele, Rodrigo Cunha, eleito governador do estado, Eudócia Caldas, que é mãe do JHC, assumiria a sua vaga no Senado da República, ela que é primeira suplente de senadora de Rodrigo Cunha. Quando João Caldas, pai do JHC, se filia ao partido União Brasil, e até então era pré-candidato a deputado federal pelo partido, elegeria-se assim, no projeto dele, elegeria-se ali João Caldas, deputado federal pelo União Brasil, e o seu irmão, no caso JHC, seu irmão, que também é filho do João Caldas, evidentemente, elegendo-se deputado estadual pelo PSB. Ou seja, ele criaria uma estrutura de 5 mandatos na família. 5 mandatos na família. Ele prefeito, Eudócia Caldas senadora, Rodrigo Cunha governador, João Caldas deputado federal e o seu irmão deputado estadual. E que se diga de passagem, uma estrutura muito forte para ele ter uma esteira de capilaridade eleitoral muito forte nas eleições de 2026. Com a entrada do Collor,
Collor desestrutura toda essa perspectiva do JHC com a queda do Rodrigo Cunha, desestrutura o Rui Palmeira e coloca os dois, Rui e JHC, numa situação, como se diz, numa situação de saia justa. Ou seja, eles que se mostram, Rui e Rodrigo Cunha e JHC, que se mostram adversários da candidatura Paulo Dantas do MDB, tendo possivelmente no segundo turno da eleição, tendo que votar no Collor. O que ninguém pode nesse momento fazer qualquer previsão nesse sentido de que Rodrigo Cunha e Rui Palmeira se sentindo jogado para trás, passado para trás pelo Collor, ou seja, Collor podendo apoiar um dos dois ao governo de Alagoas, mas entra no jogo, elimina esses dois, prejudica o JHC, coloca esses três numa saia justa, numa possível possibilidade de votar em Collor no segundo turno, o que não parece muito seguro. Esses são três casos perdedores. Agora viria outro caso perdedor, dois casos perdedores. Viria Pedro Vilela, do PSDB. Pedro Vilela, do PSDB, até então, e não sei que costura ainda pela frente isso possa ser revertido, Pedro Collor tem um cavalo selado à sua frente. Pedro Collor tem um cavalo selado, o PSDB apoiando a candidatura Paulo Dantas. Pedro Collor tem dois cavalos selados para montar. Uma candidatura a vice na chapa do Paulo Dantas ou uma primeira suplência de senador na chapa de Renan Filho, que possivelmente será candidato a governador de Alagoas em 2026. Então, Renan Filho voltando ao governo do estado em 2026, isso evidentemente dentro de projeto político, Pedro Vilela teria garantido 4 anos no Senado da República. 4 anos de senador. Esse perde drasticamente. Tem agora a outra situação, Jô Pereira, que houve um erro estratégico muito grande do deputado Arthur Lira, que colocou ela numa saia justa. Jogou ela no PSDB do Pedro Vilela para ser vice. Arthur Lira, entendendo que controlaria naquele momento, ele controlaria o PP, controlaria naquele momento o PP, o União Brasil, inclusive foi a briga dele com o Marcelo Vitor, União Brasil, PSDB, controlaria 3 partidos, que não se mostrou com cacife, com habilidade política para consolidar. Que qualquer político é natural, essa luta é natural em qualquer político. Tem que se condenar ninguém, isso faz parte do jogo. Ele teria, se tivesse cacife, estratégia, teria conseguido. Só que quando ele toma União Brasil do Marcelo Vitor, já afeta a candidatura do Rodrigo Cunha e o projeto político de JHC para 2026. Porque com União Brasil na mão do Marcelo Vitor, compondo força, como naquele momento estava previsto, compondo força com Arthur Lira, possivelmente as chances de Rodrigo Cunha ser eleito de governador de Alagoas passariam essas chances de 90%. Mas o erro estratégico do Arthur Lira foi drástico, foi de um amadorismo sem tamanho. Então, Marcelo Vitor assume União Brasil, alia-se ao senador Renan Calheiros, ao MDB do senador Renan Calheiros, filiam 17 deputados estaduais ao PMDB, assegura o Marcelo Vitor Paulo Dantas como candidato a governador da Assembleia Legislativa, com o apoio do MDB, em parceria com Renan Filho, candidato ao Senado, e abre espaço para que o MDB escolha o candidato a vice-governador na chapa de Paulo Dantas. Com isso, o que é que ocorre no momento? Jô Pereira, que está lá na base do PSDB, sem o Rodrigo Cunha ter hoje a menor chance, ou não vamos chamar menor, não ter chance de ir para o segundo turno da eleição, a Jô Pereira deixando de ser candidata a deputada estadual,
ou a federal, e há muita água debaixo da ponte, que me parece que como é que se diz? A emenda vai mudar o soneto. Eu não acredito que isso, no final, a Jo Pereira continue candidata a vice de Rodrigo Cunha, não acredito, a não ser que ela surja outra candidatura da família e ela saia da política para a família ter um deputado. E geralmente ninguém quer perder um deputado na família. Então, com isso, criou-se essa fenda muito grande nessa base da Jo Pereira. No caso do Rui Palmeira, em quem respingou a entrada do Collor na corrida sucessória para o governo, quando fragiliza a cabeça de chapa Rui Palmeira, coloca a Tereza Nelma, candidata a deputada federal pelo PSD, em situação de fragilidade, porque o partido fica sem uma cabeça de chapa forte e sem estrutura de composição para eleger um deputado federal. E ainda a entrada do Collor afeta a Tereza Nelma na seguinte forma, em outra opção: caso Rui desista de ser candidato a governador e assuma uma candidatura a deputado federal, dentro do partido ela vai brigar com a Tereza Nelma, onde Rui Palmeira, evidentemente, se aparece nesse momento mais forte do que a Tereza Nelma. Então, prejuízos também para a Tereza Nelma. Agora vamos lá. E o MDB, nesse jogo, ganhou ou perdeu com a entrada do Collor? Ganhou. O MDB ganhou, porque o MDB abre um leque de composição política. Ele já tem 15 deputados na sua base. Pelo que sei, até me parece que aí pode, dentro do MDB, mas fazer alguma aliança com o Collor, que eu considero, inclusive, até ser o caso, considero um risco muito grande, ele migrar na direção do apoio à candidatura do Collor. Mas a lógica é que o MDB marcha com 14 deputados estaduais com mandato, com grande influência nos municípios junto aos prefeitos, com grande influência, como o caso do Galba Novaes, que eu conheço de perto, com grande influência em ONGs, em organizações de classe, que é o caso do Galba Novaes. Tem outros casos, mas o caso do Galba Novaes é bem específico. Ele tem prefeito, ele tem ONG, ele tem organização de classe. Então, o MDB entra com essa vantagem. E agora, podendo ainda, depois dessa análise que nós estamos fazendo, que é verdadeira, podendo ainda o MDB forçar a possível puxada do Ronaldo Lessa, que é vice do JHC e se encontra num momento de ostracismo político, se encontra em situação de abandono lá na esteira do JHC, porque o JHC só faz reunião com o Ronaldo na hora de aperto, mas depois acaba a conversa, deixa de conversar, não há uma aliança firmada de prefeito e vice. Então, essa insegurança do Ronaldo lá na estrutura do JHC, pode o MDB puxar Ronaldo como vice e pode ainda conseguir cavar, e isso é possível, trazer o PSDB para a bandeira do da candidatura Paulo Dantas. Então, quando se pergunta a entrada do Collor, quem perdeu, você acha? Perdeu toda a esteira da oposição a Paulo Dantas, inclusive o Fernando Collor, porque se fizer um levantamento no Teorema de Pitágoras, fizer uma equação de segundo grau, mexer as pedras do xadrez, você não encontra um bispo, no jogo de xadrez, o bispo que dê vitória nesse momento, não há nada que estamos fazendo agora, nesse momento que dê vitória ao Collor no segundo turno da eleição. Deixa eu ver o tempo aqui, está afinando o tempo. Então, para quem fez a pergunta, quem perdeu com a entrada do Collor na corrida sucessória para 2026? Quem mais perdeu foi Rui, JHC e Rodrigo Cunha, inclusive o próprio Collor, porque ele não tem estrutura para vencer Paulo Dantas no segundo turno da eleição. Depois eu volto e conto o resto.